Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmos 1. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Vamos ler. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos repetir, irmãos, esse finalzinho. E tudo quanto fizer prosperará. Amém. Podeis assentar, dando glória a Deus. Aleluia. Irmãos, nessa noite estou muito feliz de poder estar aqui junto com os irmãos. Eu recebi esse convite para estar aqui trazendo uma palavra aos nossos corações, e até pensei que não conseguiria chegar aqui. Hoje tive uma rota bem longa, mas aprove a Deus. Deus nos dá sabedoria, graça e vitória para estar aqui nesta noite. Amém? Irmãos, Deus ele está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Saímos dos nossos lares, muitos eu sei que deixaram o conforto. Quando eu adentrei aqui, eu estava falando com o pastor, como é o seu nome? Adilto. Eu disse a ele: não é revelação de Deus não, mas seu semblante está demonstrando que você está cansado, né? E eu sei que tem muita gente aqui cansada. Eu sei que tem muita gente como eu que queria agora estar deitado, descansando, pensando, já programando o dia de amanhã. Mas, irmãos, bom é estar neste lugar. Bom é estar na casa do Senhor. Bom é estar em comunhão, irmãos. Eu me sinto feliz, eu me sinto alegre de estar aqui junto com vocês. Eu já quero agradecer também essa oportunidade, agradecer o nosso pastor presidente, o pastor Ronaldo Gama, que está à frente desse trabalho. A todos, irmãos, muito obrigado por esse convite. E Deus nesta noite ele tem uma palavra para o teu coração. Minha sogra, ela costuma dizer assim, que o recado de Deus ele tem endereço certo. Muitas vezes o correio entrega até a correspondência na casa errada, né? Mas Deus, irmãos, o recado de Deus, ele tem o endereço certo. A Bíblia nos fala lá em Hebreus, capítulo 12, Hebreus 4, 12, que diz assim, que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, e a mesma palavra ela é apta para discernir pensamentos e intenção do coração. E é por esse motivo que nós estamos aqui nesta noite, e é por esse motivo que nós estamos de pé, porque a palavra de Deus ela tem nos sustentado. É por isso, homens, que vocês se encontram aqui
mesmo enfrentando muitas barreiras espirituais, barreiras em todos os sentidos, em todo o âmbito das nossas vidas, mas estão de pé. Muitas vezes até com pouca força, mas de pé. O segredo é estar de pé. Eu costumo dizer, se você tiver força para voar, irmão, voe com toda a sua força como a águia. Mas se por algum motivo você não tiver força também para voar, corra. Se não tiver força para correr, caminhe, ande devagar. Mas se te faltar forças para andar, se dobre ao chão, se arraste pelo chão, mas não pare, não se proste, como diz, não jogue a toalha, né? Não chute o pau da barraca. Você tem um Deus que zela pela sua vida, e por isso que você está de pé. Quantas vezes vocês já enfrentaram até algumas situações, dizer assim: Senhor, não irei conseguir passar por essa, mas você está aqui. Irmãos, há uma graça sobre nós, há um favor imerecido sobre nós, essa graça que tem nos sustentado para a gente estar aqui. Há uma diferença muito grande para quem tem a graça e para quem não tem a graça. A graça de Deus nos fortalece. A graça de Deus faz a gente enxergar o problema pequeno. A graça de Deus faz a gente colocar os nossos problemas lá embaixo e destacar um Deus grande que nós servimos. Continue lutando, mas não pare. Amém? Meus irmãos, nesta noite, nós acabamos de ler um salmo bastante conhecido, um salmo muito sugestivo, que nos traz uma mensagem forte. Eu li o Salmo 1, o verso 1, 2 e 3. E eu acredito e eu tenho convicção, se eu fechar a Bíblia neste momento, só na leitura do Salmo, Deus, Ele já falou contigo nesta noite. Amém? A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Hoje nós vamos falar para homens fortes, estáveis e frutíferos. Quem é um homem forte aqui? Cadê os homens fortes? Cadê os homens fortes? Amém, glória a Jesus. Nós estamos aqui, nós somos fortes, nós somos mais do que vencedores. Jesus, Ele nos comprou, aleluia. E depois desse preço que foi pago, nós passamos a ser homens fortes, homens poderosos, porque nós temos Cristo em nossas vidas. Irmãos, este salmo, ele vai traçar, o salmo 1, onde foi lido, ele vai traçar de maneira clara e eloquente um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio, a felicidade do justo e a ruína do ímpio, a estabilidade do justo, que é simbolizada como a árvore plantada junto à corrente de águas, e a instabilidade e a insegurança do ímpio, que é simbolizada a palha seca. A estabilidade do justo, ela é simbolizada como a planta junto a correntes de águas. Amém?
Você é forte. Mas para que você permaneça forte, mas que para você tenha força para combater todos os dias. Eu costumo dizer que nós temos que matar leões todos os dias. E de vez em quando aparece uns ursos pelo meio do caminho também, para a gente tem que derrotar ele todos os dias. Todos os dias apresenta-se obstáculos, barreiras, e a gente não pode se prostrar diante dele. Nós temos que vencê-lo, todos eles. Então nós que estamos na presença de Deus, que conhecemos a palavra de Deus, aleluia, nós temos que estar vencendo e vencendo e vencendo todos os dias. Você é um homem forte. Você não pode prostrar-se diante de tempestade nenhuma. Você tem de estar de pé. Sabe por quê? Porque você tem um Deus grande que zela por você. E porque você está rodeado de uma grande nuvem de testemunha. Como isso, irmãos? Dentro da sua casa, no seu lar, no seu convívio, na faculdade, no trabalho, na sua rua, lá onde você reside. Tem pessoas que te observam. Tem pessoas que te têm por exemplo. Tem pessoas que te têm como coluna dentro da sua casa. E nos momentos, irmãos, difíceis das nossas vidas que ela vem, não quero ser pessimista com essa palavra, mas os momentos difíceis vêm sobre as nossas vidas. Enquanto a gente estiver sobre essa terra, nós passaremos por momentos difíceis, mas temos um Deus que nos sustenta, nos dá força para caminhar. Sua filha, sua esposa, seu filho, quem está dentro do seu lar, essas pessoas têm que ter você como um homem forte. Mas não é forte, irmãos, de carregar 2 sacos de cimento. Não, se for, amém, é bom, né? Eu já fiz isso já na minha juventude. Mas a força que eu estou falando não é essa força. Se for, glória a Deus. Mas é a força de se manter de pé. É a força de quando as correntes de águas turbulosas virem sobre a sua casa, sobre a sua família, aonde você mora, no seu trabalho, na sua faculdade, você dizer assim, ó: eu estou de pé. Se mostrar de pé, se apresentar de pé para os que estão do teu lado, ter força para caminhar. Tem muita gente que nos observa, tem muita gente que está de pé, porque também nós estamos de pé. Tem muita gente que ora dentro da sua casa, que lê a Bíblia dentro do seu lar, porque te vê você lendo, porque vê você orando. Eu me lembro muito bem, eu fui criado na roça, com meu avô. Eu tive o privilégio, irmãos, de nascer no Evangelho, e até o dia de hoje Deus tem me sustentado, Deus me deu essa graça, esse presente. E eu me lembro que meu avô, ele orava todos os dias. À noite, antes da janta, a gente chegava da roça, antes da janta, ele dobrava o joelho dele 30 minutos. E ele não chamava a gente para orar. Mas a gente via, irmão, uma graça tão grande sobre ele, sendo renovado. Aquele testemunho que ele passava para a gente, de tanto amor, de tanto carinho. A gente tinha prazer de estar dobrando o joelho junto com ele, para orar. E cada vez, irmãos, que você
dobre o seu joelho para orar, cada vez que você medita na palavra de Deus, você se torna homens mais estáveis. Cada vez que você dobra o seu joelho e você conversa com Deus, as suas raízes, como o Salmo 1 diz, a árvore que está plantada junto a ribeiros. Cada vez que você se aproxima de Deus, as suas raízes vão em busca das correntes das águas, e ela se aprofunda no solo. E cada vez que ela se aprofunda ao solo, você tem essa árvore, ela tem estrutura para estar de pé no momento da adversidade. Irmãos, é por isso que há um motivo grande de muita gente, irmãos, muitos irmãos nossos, fraquejar na fé, desistir, desanimar, porque lhe faltaram estrutura espiritual, porque lhe faltaram raízes para se aprofundar no solo. Uma certa vez eu estava ali na orla de Salvador, andando de bicicleta, e de repente sobreveio um vento assim muito forte, e eu parei. O vento estava tão forte que eu estava tendo dificuldade até de pedalar. E eu parei, me sentei em um daqueles bancos, e eu observava um pé de coco, bem carregado, e o vento pegava ele e jogava para um lado, jogava para o outro, balançava de um lado para o outro, e dentro de mim eu dizendo, vai quebrar, vai partir, ele vai cair. Irmãos, era um vento forte e balançava muito. Se passou o vento e ele permaneceu de pé. Sabe por quê? Porque tem raiz. Porque as raízes estão aprofundadas num ribeiro. Aprofunde as suas raízes em Cristo. Não perca tempo, irmãos, com tantas coisas banais, tanta coisa que não nos traz estabilidade, tanta coisa que tem descoberto as nossas raízes do solo e tirando a nossa estabilidade espiritual. Eu plantei uns pés de árvore lá na roça e entre eles eu plantei um pé de coco, né? Eu até já comentei isso uma vez. E eu sempre estava de junto olhando e dizendo assim, rapaz, eu quero que se ver um fruto nesse negócio aqui. E imaginava, sabe, pastor, aqueles cachos de coco. E sabe um negócio que demora. E um dia nesse questionamento meu, o Espírito Santo de Deus, ele falava ao meu coração, pastor Osni, e dizia assim, por que tanta agonia para querer ver logo o fruto? Ele está demorando de colocar o fruto, ele está demorando de crescer, porque primeiro as raízes estão se aprofundando no solo. Tem coisas, irmãos, das nossas vidas que a gente não adquiriu ainda, porque nós não temos estrutura para receber. Então nossas raízes têm que estar em Cristo. Amém? A instabilidade e a insegurança do ímpio, ela é simbolizada a palha seca. Tudo ao contrário do que eu falei. A diferença do justo para o ímpio. O ímpio, no momento da dificuldade, no momento do problema, que parece que não vai ter mais solução, nós conseguimos olhar e ver lá no finalzinho uma resposta de Deus. O ímpio, ele se desespera. O ímpio, ele faz bobagem.
O ímpio muitas vezes não tem esperança para esperar. O ímpio não tem muitas vezes a fé de ver a porta trancada e não vê sinal nenhum de chave. Mas o justo, ele olha uma parede, aliás, aonde não tem nem parede, o justo ele olha e diz assim: Deus pode abrir uma porta até onde não tem parede. Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que pode todas as coisas. Este salmo é uma rota que nos leva à vontade de Deus e nos ensina o verdadeiro sentido da plena felicidade. Olhe, o homem feliz é aquele que cumpre os princípios da palavra de Deus e justamente isso que o torna forte, estável e produtivo. Vamos repetir? Forte, estável e produtivo. O homem, para estar forte, estável e produtivo, ele tem que estar balizado na palavra de Deus. Amém? Não anda. Nós agora vamos destacar 3 tópicos para que um homem ele possa ser forte, estável e produtivo. O primeiro é: não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. O primeiro diz: não anda no conselho do ímpio. De quem você tem recebido conselho? Com quem você tem andado? Com quem você tem passado, às vezes, horas conversando? Com quem tem te aconselhado? Nós temos que estar ouvindo conselhos, nós temos que nos assentar com pessoas que nos tragam resultados espirituais. Nós temos que estar junto, caminhando com pessoas que nos edifiquem. Amém? Não se detém, se deter, parar, se sentar, e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Vimos aqui, irmãos, nesses 3 pontos: não andar, não se deter e nem se assentar. Uma progressão de pecado. Quando você não faz aquilo, quando você está fora desses conselhos do sábio, há uma progressão de pecado. Primeiro ele anda, depois ele se detém, e depois ele passa agora a se assentar, a se relacionar. Nós, irmãos, a maioria das 5 pessoas que nós nos relacionamos, né? Se você conviver com uma pessoa todos os dias, sem você perceber, você vai estar pegando algum sotaque daquela pessoa. Você vai estar pegando algum gesto daquela pessoa. Isso, com o tempo, as coisas vão se agravando.
Então, não ande com alguém que você não seria. Ande com pessoas que te coloquem para cima. Ande com pessoas que te dê palavra de ânimo. Pessoas que te dê palavra de fortalecimento. Uma certa vez um tio meu, ele adoeceu e muito. Ele ficou parecendo aquela doença que a Bíblia fala de Jó. O corpo dele apodreceu todo. Ele estava sobre a cama vários meses e as coisas indo de pior a pior. E ele recebia muitas visitas em casa do pessoal da igreja, irmãos. Isso foi lá na cidade de Nazaré das Farinhas, onde eu morava. E as pessoas adentravam lá, oravam por ele, saía. E entre essas pessoas chegava algum desses irmãos, olhava para ele e dizia para a família: para ele não tem mais jeito, vocês sabem. Essa doença, ele não tem mais cura, essa doença, ele vai perecer com isso aí. Vocês têm que se preparar, vocês têm que estar preparados para a perca. E nós ouvimos aquilo ali, mas nós não aceitamos aquela palavra. Palavra de derrota, palavra de falta de fé, palavra de desânimo. E nós continuamos confiando no Deus que nós estávamos crendo. Irmãos, e com pouco tempo meu tio, ele ficou bom. Né? As pessoas olhavam e diziam: não tem jeito mais aí. E aquilo até abatia. Mas no fundo a gente dizia: não, nós cremos em Deus e Ele vai nos dar vitória. Com pouco tempo meu tio, ele sarou. Hoje, para a glória de Deus, é pastor de uma igreja lá no campo de Muniz Ferreira. E Deus fez um milagre grande na vida dele. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Cuidado com os conselhos que você ouve, sabe? Cuidado com os conselhos que vocês dão. Cuidado com as pessoas que nós estamos caminhando. Porque tem pessoas, irmãos, que nos elevam. Tem pessoas que nos aproximam de Deus. Tem conselhos que nos faz a gente decolar. Mas tem conselho também que nos coloca para baixo. E nos segura no chão como a âncora. Desses tais, nós precisamos nos afastar. Amém? Glória a Jesus. O homem que teve o seu caráter transformado por Cristo tem o coração voltado para o Senhor e uma vida voltada para Deus. Irmão, no livro de Êxodo, no capítulo Êxodo 18, no 21, nos fala do sogro de Moisés. O sogro de Moisés. E Jetro, ele percebeu que ali o número de pessoas aumentou bastante, as demandas também aumentaram muito. E Jetro, ele disse a Moisés que ele precisava de recrutar. Depois os irmãos leem Êxodo 18, 21. Ele precisava de recrutar para o ajudá-lo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade que aborrece a avareza. Então, irmão, nós precisamos estar dentro desse conceito de homens capazes, homens de verdade e que aborrece a avareza. E esses homens foram levantados para julgar o povo. Esses homens foram levantados para tirar a carga sobre
Moisés. Amém? Em Atos, irmãos, no capítulo 6, no versículo 1, e o versículo do 1 ao 2 diz assim: entre o grande grupo de cristãos que ainda vivia em Jerusalém, algumas viúvas eram negligenciadas na distribuição de alimentos. A solução foi selecionar 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Esse texto, irmãos, em Atos, nos fala que os 12 discípulos, eles reuniu mais alguns desses homens e disseram que eles não tinham condição de estar a par de todos aquelas demandas que tinham. E as viúvas, irmãos, tinha muitas viúvas, e aquelas viúvas elas precisavam de assistência. E os 12 discípulos eles disseram: nós temos que separar homens com estas qualidades, homens capazes, temente a Deus, homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo de Deus e de sabedoria. Como é, irmãos, como é que você se caracteriza? Será que você se caracteriza, se enquadra dentro dessas 3 qualidades? Boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Para que isso, irmãos, aconteça, o homem ele tem que estar voltado para o Senhor. O homem tem que estar se afastando do conselho do ímpio. O homem ele não pode andar segundo o conselho do ímpio, para que ele não perca a sua intimidade com Deus e passe a adentrar por caminhos tortuosos. Deus ele precisa, Deus ele quer homens cheios do Espírito Santo, com boa reputação e cheio de sabedoria. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele age totalmente do homem que não tem o Espírito Santo de Deus. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele é misericordioso. O homem que tem o Espírito Santo de Deus, ele sabe conduzir, direcionar o seu lar. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele não se desespera por qualquer coisa, ou não se desespera por coisa alguma. O homem cheio do Espírito Santo, ele sabe tomar decisões na hora certa. O homem que não tem o Espírito Santo faz bobagem. O homem cheio do Espírito Santo, ele fala no momento certo. O homem cheio do Espírito Santo, ele se cala na hora certa. O homem cheio do Espírito Santo, ele avança no momento certo. E o homem cheio do Espírito Santo, ele recua-se no momento certo. Nem sempre, irmãos, é momento de avançar. Nem sempre é momento de correr. Nem sempre é momento de prosseguir em determinada situação. Tem momentos que Deus olha para a gente e diz assim: aquieta-te, para. Nós vimos o exemplo do povo
que estava ali em volta de Jericó. Deus deu a ordem que era para rodear aquela cidade 7 dias, e no 7º dia dá 7 voltas, e na 7ª volta do 7º dia o povo iria gritar, teria um sinal, e o povo iria gritar, e as muralhas iriam desabar. Só, irmão, que nesse texto nós vemos pessoas querendo gritar antes do tempo. Aí ele fala: não é o momento ainda de gritar, calai-vos. É na hora certa, irmãos. A sua vitória, né? A sua bênção, a sua resposta, é na hora certa, é na hora de Deus. O homem que não tem o Espírito Santo, ele não consegue esperar. O homem cheio do Espírito Santo, ele espera a fruta amadurecer no seu tempo, pela natureza, segundo a ordem de Deus. O homem que não tem o Espírito Santo, ele põe caboreto na fruta. Eu me lembro que na roça a gente trabalhava com muita banana da terra, a gente trazia de lá para Salvador. Eu ficava observando meu tio, meu avô, e fazia aquele montão de banana, muita, e pegava uma vasilha, botava umas pedras de caboreto, molhava um pouco, botava ali embaixo e fechava com a lona. As bananas verdes, acabada de tirar do pé, bem verde. E no outro dia pela manhã, eles tiravam aquela lona e aquelas bananas estavam amarelas. Algumas pintando amarelo e algumas já amarelas. E uma dessas vezes eu fui correndo para pegar uma fruta dessa. Meu avô disse: não coma. Se você comer, você vai morrer. Tem que esperar passar o efeito do caboreto. E, irmãos, se vocês pegarem uma fruta amadurecida naturalmente e uma fruta amadurecida forçadamente, precocemente, amadurecida pelo caboreto, o sabor é diferente. O homem cheio do Espírito Santo de Deus espera o tempo certo. O homem que não tem o Espírito Santo de Deus pega a fruta e diz: não, vou botar uma química aqui, vou amadurecer esse negócio que eu quero logo degustar. Mas o homem cheio do Espírito Santo de Deus espera mais um pouco, mas o sabor é melhor, o gosto é diferente. Os nutrientes daquela fruta, quando recebe aquele calor da química, ele perde as suas vitaminas, ele perde os nutrientes. Se você comprar uma banana de caboreto, você chegar na roça e tirar uma do pé, quando você cortar, perceba, a de mercado que você compra, ela é branca. Você tira do pé, amadurecida no tempo, ela é amarelinha por dentro. Tem sabor, tem gosto. Houve um processo, esperou o tempo certo, aleluia. Eu quero te dizer, espere o tempo de Deus. Não queira passar na frente, não queira tomar decisões precipitadas. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, ele espera o tempo de Deus. É como se você pegasse, irmãos, e você pegasse, saísse aqui com o carro, e você forçasse o motor desse carro, e na velocidade para estar na segunda, você engrenasse a quinta. O que vai acontecer, Tiago? Velocidade de segunda. O cabra disse: eu vou botar logo a quinta. Acontece o quê? Hein? Vai interromper e vai trazer danos para o motor. Então espere a velocidade certa. Se está na primeira, está devagarinho, espera.
criar proporção, espera Deus fazer. Você é cheio do Espírito Santo, espera criar proporção, espere Deus te impulsionar na velocidade para engrenar a segunda. Depois que engrenar a segunda, espere a velocidade das próximas marchas, para que não traga problema para a engrenagem do seu motor. Aleluia. O homem cheio do Espírito Santo de Deus anda na hora certa, engrena as marchas na hora certa, espera na hora certa, mesmo que demore para nós, Deus está preparando o melhor. Aleluia. Deus conhece o teu coração. A Bíblia diz que o homem, ele olha para o que está, ou seja, ele olha para o exterior, está diante dos olhos, né? Eu olho para o irmão Ronaldo e disse: rapaz, irmão Ronaldo está alegre, está cheio, mas às vezes não está, irmãos, né? Não está. Ele está ali dizendo: eu estou aqui porque eu tenho que estar forte, mas às vezes dentro está um processo grande, mas Deus, ele consegue enxergar o que tem dentro do coração do homem. Eu quero te dizer com isto nesta noite, aleluia, Deus, ele conhece a tua estrutura. Deus sabe até onde você pode suportar. Deus não é Deus, ele é um Deus tão poderoso que ele conhece as suas limitações. Nós vimos o exemplo de Elias. Elias, ele, por alguns motivos, ele se acovardou e corre para o deserto. E Elias, ele caminha o dia todo. De repente, Elias, ele olha e ele vê um pé de zimbro, né? Zimbro é uma vegetação rasteira lá do deserto. E ele adentra por debaixo desse zimbro e ele dorme. Angustiado, triste, cheio com os motivos dele. De repente ele sente um toque e diz: Elias, levanta e come. Elias, o anjo aparece para Elias com pão e água. Elias se alimenta, Elias volta a dormir de tanta tristeza, e Deus novamente, ele chama Elias: levanta-te e come, porque muito comprido, muito longo será o teu caminho. E a Bíblia diz que Elias caminhou 40 dias e 40 noites com a força daquele alimento. O que é que eu quero dizer com isso, irmãos? Deus, ele é um Deus que está contigo quando você está forte. Ô glória! Quem está forte aqui? Forte. Aqueles momentos, irmão, que a gente passa na rua e começa a ser renovado, fala línguas estranhas, até na rua, dentro do ônibus, no trabalho. Momento que você evangeliza para todo mundo, você quer orar por todo mundo, mas tem momentos que você está, sabe, para baixo. Acontece, irmãos. Enquanto nós estivermos nesse mundo aqui, a gente está sujeito a essas coisas. Mas quando você está forte, homens fortes, Deus está com vocês, do seu lado. Mas quando você está fraquinho, irmãos, o homem até abandona, né? Deixa de lado. Mas Deus, ele permanece e diz: levanta, meu filho, come, tem alimento para a tua alma. Deus, ele não nos abandona. Nós somos homens fortes, cheios do Espírito Santo, homens cheios da graça de Deus e homens cheios de sabedoria. Aleluia. O terceiro tópico, para encerrar, diz assim: o homem de Deus precisa ser disciplinado espiritualmente. Aleluia. Glória a Jesus.
O homem disciplinado disciplina. Aleluia. Nós temos que ser disciplinados na leitura bíblica. Como leite para um bebê, assim é a Bíblia para o cristão. Em Salmos 1, meditar na lei de dia e de noite. No Salmo 119, versículo 5, 105, ela é luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Sabe quando você está em um cômodo, em uma casa, com as luzes todas apagadas, e quando você tem essa palavra, essa luz, ela vai clareando os cômodos para você andar, para você não tropeçar. Aleluia. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus, ela é bússola para as nossas vidas, para a gente não ficar desorientado, sem saber o que fazer. Aqui é a nossa bússola. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Tenha disciplina com a palavra de Deus. Acorde pela manhã e tenha disciplina, irmãos, de você acordar e, sabe, eu estava fazendo isso alguns dias e Deus, Ele falou fortemente dentro do meu coração. Eu acordava, já pegava logo o celular para eu ver roteiro, para eu ver quem foi, qual a escala do trabalho, e dali você já estava com o celular na mão, você já olhava outra coisa, e aí vai, aí depois de um bocado de tempo que você vai orar, que você vai fazer. Tenha disciplina. Para você ser homens fortes, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus e frutífero, tem disciplina. Seja disciplinado, aleluia, na leitura da palavra de Deus, que a palavra de Deus nos fortalece e nos mantém de pé. A palavra de Deus edifica, a palavra de Deus aprofunda as nossas raízes para os tempos difíceis, nós poder ter força para suportá-lo. Oração. O homem, para ser um homem forte, ele tem que estar através da oração. Lucas 18 diz assim: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E contou-lhe uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. É uma ordem do mestre. Nós temos que orar. E sempre e nunca desfalecer, né? Começa orando, toma aqui, Senhor, entrego nas tuas mãos, recebe, toma esse problema, me ajuda, mas demora um pouquinho, pastor Ronaldo Gama, e a agonia começa a bater e diz: me dá, Jesus, eu te dei, mas eu pego de volta, e eu vou resolver das minhas próprias mãos, eu vou dar o meu jeitinho brasileiro, e complica as coisas, tudo fica ruim, aleluia. Mas quando, irmãos, estamos em oração, oração significa conversar com Deus, diálogo com Deus, se aproximar de Deus. Para muitas pessoas, há uma distância grande entre o problema e a resolução desse problema. E a causa disso tudo, essa distância toda, é a distância entre o joelho para o chão. Quando nós dobramos nossos joelhos, quando nós elevamos nossos pensamentos ao Senhor, nós estamos nos relacionando com Deus. Nós temos que nos relacionar para que possamos ser homens fortes, para que possamos ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Homens fortes, precisamos ter disciplina para a leitura da palavra e para a oração. Jesus, ele passou a terça parte da vida dele em oração. Ele não precisava
mas ele orava para nos dar o exemplo que nós precisamos estar de joelho dobrados, orando e tendo experiência e comunhão com Deus. Sem a oração, sem o diálogo, não podemos ser homens fortes. Aleluia. Eu concluo dizendo: um homem forte é aquele que se afasta do mal e tem o seu prazer na lei do Senhor, e se permite a ser transformado e moldado por Cristo, e ser como, aleluia, cura e luz para influenciar a outros. Amém? Eu concluo dizendo que possamos ser homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eu concluo dizendo: nunca baixe a sua cabeça para situação nenhuma, pois você tem um Deus que está te sustentando. Aleluia. Eu finalizo dizendo: aleluia, glória a Jesus. Busque ao Senhor com disciplina, para que as suas raízes se aprofundem sobre o solo, e essas raízes ela vai de encontro ao ribeiro, e você tenha nutriente para nutrir, aleluia, o seu corpo, a sua vida, e que você possa, através desses nutrientes vindo da palavra de Deus, você ter força, aleluia, você ter graça, você ter entendimento para continuar prosseguindo nesta jornada. Amém?